Bom dia a todos vocês que acompanham as redes sociais da UOL Online. Está iniciando mais um Papo Saúde. E hoje eu estou aqui com o cardiologista do Hospital Santa Mônica, o Dr. Célio Fal, que vai conversar comigo sobre saúde cardiovascular. É depois da vinheta. O que é mais importante para você? A sua saúde. Cartão Saúde Santa Mônica. Com o pagamento anual, você terá descontos em especialidades médicas, exames, cirurgias, procedimentos médicos. Você também recebe diversos benefícios, como fisioterapia, farmácias, psicologia, estética, óticas e academias. A melhor tecnologia à sua disposição. Cartão Saúde Santa Mônica. Um novo jeito de cuidar de você. O Santa Mônica conta com tecnologia avançada para tratamento de cálculos urinários, fragmentação por laser, técnica minimamente invasiva, precisa e altamente eficaz no tratamento. O serviço de urologia do Santa Mônica é composto por médicos urologistas e enfermeiros altamente treinados e qualificados. Diagnóstico preciso e padrão de excelência no cuidado com o paciente. Santa Mônica, qualificando sua vida. Médicos responsáveis, Dr. Antônio Todeschini, Dr. Dercio Nonemacher e Dr. Henrique Nonemacher. Centro de Tratamento de Cálculos Urinários. Santa Mônica, na Rua Itália. Fone 3522-0500. Então, como havia falado, o tema de hoje é saúde cardiovascular e eu estou aqui com o Dr. Célio Fal. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Vicente. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Uma alegria enorme estar aqui. Agradecer o espaço, a possibilidade de a gente conversar com a nossa comunidade sobre as doenças cardiovasculares. Muito bem, doutor. E para iniciar essa nossa conversa, eu queria que você comentasse um pouco. Recentemente saiu um levantamento do Instituto Nacional de Cardiologia que mostra que entre 2008 e 2022 o número de internações por infarto cresceu substancialmente aqui no Brasil. Então, eu tenho dados ali do Instituto Nacional de Cardiologia que entre os homens a média mensal passou de 5.282 para 13.645. Então, uma alta aí de 158%. E entre as mulheres também teve uma alta bem expressiva de 157%, então passando de 1.930 casos de internações por infarto para 4.973. Para o senhor, quais fatores foram determinantes para esse aumento, um aumento tão expressivo do número de internações por infarto? Vicente, as doenças cardiovasculares, elas ainda continuam sendo as principais causas de morte no mundo todo. No Brasil não pode ser diferente. Aqui no Rio Grande do Sul está tendendo a ter uma pequena modificação em relação às doenças neoplásicas, aos tumores, mas ainda as doenças cardiovasculares têm um impacto muito grande. Vários fatores estão envolvidos. Talvez o que tenha mais marcado, Vicente, nesse período aí, seja a pandemia. A pandemia fez com que as pessoas ficassem mais por casa, com isso aumento da obesidade, aumento do estresse, aquela incerteza, aquela angústia que todos nós vivenciamos, infelizmente, na época da pandemia, fez com que talvez tenha mudado esses dados estatísticos. Sempre também lembrando que a Covid era uma doença inflamatória, com um perfil inflamatório muito intenso. E a gente sabe que as doenças cardiovasculares elas têm um fundamento lá, um iniciozinho num processo inflamatório. Então nós ouvimos, vemos e acompanhamos durante a pandemia vários pacientes com trombose, com infarto, com manifestações ao nível do músculo cardíaco, as miocardites, fez com que isso tenha acelerado. Afora a questão da pandemia, Vicente, entra aí o nosso estresse do dia a dia, a questão de algumas práticas, de alguns hábitos de saúde que foram abandonados por conta de substituir por outras questões, mas enfim, essas questões da ausência de um controle adequado dos chamados fatores de risco para a doença cardiovascular. Obesidade, estresse, sedentarismo, hipertensão arterial, tabagismo. Então, talvez esses aí sejam os fatores que impactaram no resultado dessa pesquisa do Instituto de Cardiologia. É que realmente foi um aumento muito expressivo, né? Realmente bem substancial. Então, é algo que as pessoas precisam estar atentas, né? Com
relação a esse aumento, sempre procurando manter os seus exames e as consultas no cardiologista sempre em dia, né? O acompanhamento cardiológico ele faz parte do nosso dia a dia, né? Então eu sempre digo que aqueles pacientes que têm um histórico familiar de doença cardíaca, homens acima dos 30 anos e mulheres acima dos 35 anos, devem já começar a se habituar a visitar o cardiologista, né? Ainda mais se tiver um dos chamados fatores de risco associado, ou seja, tem obesidade, é tabagista, né? O trabalho do dia a dia é um trabalho estressante, não tem muito hábito de prática de exercício físico, né? Essas são as pessoas que sim têm que ter um alerta maior, uma preocupação maior com as doenças cardiovasculares. E com relação a esse histórico familiar, né, de doenças cardiovasculares no geral, como esse peso genético tem influência e quais medidas podem ser tomadas, então, para aquelas pessoas que têm esse histórico para reduzir, então, o risco de desenvolvimento da doença? Ela é extremamente marcante, esse aspecto, dentro dos fatores de risco, né? Talvez não seja o mais importante, mas ele é muito importante. Por quê? Por que ele se torna tão expressivo? Porque os outros chamados fatores de risco para você apresentar uma doença cardiovascular, infarto, acidente vascular cerebral, que é o popularmente conhecido como derrame, né? Todos os outros fatores, eles são modificáveis, né? Se você é obeso, pode emagrecer. Se você fuma, para de fumar. Se você não tem o hábito da prática de exercício físico, começa o exercício físico. Se você está com a pressão alta, inicia um remédio para controlar a pressão. Se você tem o colesterol e triglicerídeo alto, começa um tratamento com dieta, mais remédio, mais medicamento para controlar o colesterol e triglicerídeo. Se você tem diabetes, dieta, exercício físico e medicamentos para controlar o diabetes. Já a nossa carga hereditária, por enquanto, ainda não tem como a gente trabalhar. Eu não posso chegar lá no cartório e dizer assim, tira o meu nome, o nome do meu pai aqui, porque ele tinha doença cardíaca, não quero mais esse pai para mim. Não, até pode tentar fazer, não vai conseguir. Mas a genética continua. Mas está no sangue. Essa não tem. Então essa não é modificável, né? Então aí está a grande importância do fator genético. Por quê? Porque a gente ainda não consegue trabalhar, né? Tendo a carga genética, a gente vai carregar essa carga genética. Mas é uma predisposição, né, doutor? A pessoa tendo hábitos de vida saudáveis, com certeza vai reduzir o risco que ela já tem com o fator genético de desenvolver a doença, né? Sim, porque é o conjunto dos fatores que nos levam para a doença, né, Vicente? Então, se eu tenho lá 5 fatores positivos, obeso, tabagista, tenho colesterol alto, não faço exercício, e o meu pai era cardiopata, eu tenho mais chance. Então, se eu conseguir controlar os outros fatores e ficar só com o hereditário, obviamente a minha chance vai me diminuir. Não vai me isentar, né, Vicente, mas vai diminuir expressivamente. E você comentou também, doutor, sobre a questão dos exercícios físicos, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre como o sedentarismo impacta no desenvolvimento de doenças cardiovasculares e como deve ser o exercício para a prevenção dessas doenças. Vicente, eu costumo usar uma expressão no consultório e ali com os alunos na universidade, na nossa faculdade de medicina aqui da URI, não existe remédio melhor e mais barato para se evitar a doença do que exercício físico. Ele vai impactar no controle do peso, a prática do exercício ajuda no controle do peso, ajuda no controle do colesterol, ajuda no controle do diabetes, ajuda no controle da hipertensão. Tem um importante fator emocional, psicológico. A gente sabe que na prática, né, do exercício físico, a liberação das endorfinas, né, da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, né? Então, assim, a prática de exercício físico, ela vai ajudar em tudo. E você não está pagando, não precisa ir para academia, se puder ir para academia é melhor, mas você pode caminhar na rua, você pode andar de bicicleta na rua. Não tem desculpa, né, Não doutor? tem desculpa, né? E assim, mas eu não posso fazer exercício, Vicente, assim, radicalizando um pouquinho. Não tenho tempo. Não tenho tempo, me dói a perna. O que é as Paralimpíadas? Pessoas com deficiência física fazendo exercício. Se eles podem, a gente vê lá nas Paralimpíadas
sem braço ou só com uma perna, nadando. Ou pessoas de uma idade muito avançada também realizando exercícios. Com deficiência visual, fazendo corrida, 100 metros, 400 metros, por que nós não podemos fazer? Que desculpa é essa? Na verdade, a gente está se escondendo atrás de um fator, de uma prática que é simples, que é saudável, que é cientificamente comprovado que nos traz benefícios. Bom, a prática de exercício físico, né? A tendência hoje é a gente orientar um exercício combinado, né? Mesclado, que é aeróbico e resistência. Esse é o ideal, por isso que eu falei da academia, porque pode fazer um pouco de exercício de resistência na academia. Então, mesclar exercícios aeróbicos, caminhar, correr, nadar, andar de bicicleta, com exercício de resistência. Não é o famoso puxa-ferro, né? Você pode fazer exercício de resistência sem fazer o famoso puxa-ferro. Cite um exemplo para nós, então, de um exercício assim, que seja de resistência, mas que não exija tanto... Mas olha, eu vou te contar que ontem intensidade, força. Ontem eu fui na academia e o instrutor lá me passou um exercício que eu achei maravilhoso, de resistência. Com uma bolachinha, essa que é parecida com um cevador de mate no chão, puxando a perna para um lado para o outro em cima de aquelas gramas artificiais. Uhum. Então você fazer exercício que puxa força e resiste essa força, ele é benéfico. Lá na academia tem vários equipamentos que você pode fazer isso aí. Os supinos, enfim, com cargas baixas de peso, né? Que ali a ideia não é ganhar músculo, né? Não é ficar bombado, entre aspas, e sim fazer um exercício de resistência. Lá na academia tem vários aparelhos que dá para fazer. Muito bacana. E assim, vamos supor, se a pessoa tem, enfim, quer, ou pela questão até do tempo, do dia a dia, ela vai optar por um exercício. O ideal seria, como você falou, combinado aeróbico e resistência. Se a pessoa só consegue fazer um ou só quer fazer um, qual que seria o melhor para a saúde cardiovascular? O aeróbico. O exercício aeróbico. O exercício aeróbico ele tem uma resposta melhor, né? Então tem que optar por um desses aí. Eu acho que assim uma corrida, uma caminhada. Eu acho que o exercício da caminhada ele é o melhor exemplo, né? Eu sempre digo porque às vezes correr, se você está com um sobrepeso, você vai correr, começar a te aparecer complicações ou manifestações adversas dessa corrida a nível articular. Tornozelo, joelho, quadril, né? Aumenta a chance de lesão muscular na corrida. Na caminhada nós não temos isso. Andar de bicicleta, nem todo mundo sabe andar de bicicleta, nem todo mundo tem uma bicicleta e o nosso trânsito às vezes ele não permite muito, nós não temos locais para andar de bicicleta. Nadar, com o nosso clima aqui tem que ser uma piscina aquecida, aí tem que ser sócio de um clube ou pagar numa academia que tenha piscina aquecida. Então, o caminhar não se paga nada. Você pode caminhar na avenida, você pode caminhar no Distrito Industrial, você pode caminhar ao redor do Parque Longines Malinowski, você pode caminhar lá no seminário e não paga nada para caminhar. E há uma coisa que eu lembrei agora, falando dessa questão do não pagar nada, né? Mesmo para os exercícios de resistência, hoje nós percebemos que aqui no município está se investindo bastante nessas academias ao ar livre, que comumente chamadas assim, né? Que são aparelhos voltados para a prática de exercícios físicos também de resistência e que são gratuitos, né? Estão à disposição em praças e outros locais do município. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Já me passou pela cabeça que chama Academia da Saúde, que eles chamam. Tem lá no anexo ao posto, a UBS do São Cristóvão, eu vi esses dias que tem uma. Nós temos uma maravilhosa ali no Parque Longines Malinowski, enfim, tem por todos os lugares, né? Então, não tem, né, Vicente, nenhum tipo de desculpa para não fazer exercício. Tem que arranjar o tempinho, né? Como você fala, tem que arranjar um tempo para cuidar da saúde, senão futuramente vai ter que arrumar esse tempo para cuidar da doença, né, doutor? Essa é uma outra frase que eu falo muito para meus pacientes. Então, como eu disse que não tem exercício, não tem remédio melhor e mais barato para cuidar da saúde do que a prática de exercício, a outra frase que eu falo assim encontre um tempo para cuidar da sua saúde. Senão, logo ali adiante, obrigatoriamente, você vai ter que ter um tempo para cuidar da sua doença. É tempo de cuidar da saúde para que não tenhamos que cuidar da doença, né? Ainda do exercício, né, Vicente? Não precisa ser todos os dias. Eu não consigo ter todo dia porque eu tenho faculdade, estou fazendo um cursinho, eu tenho meu dia que eu vou jogar meu futebol, minha turma. Ok.
3 vezes por semana já está de bom tamanho, já é bom. O ideal é 5 vezes na semana, né? 2 dias até é bom não fazer exercício para te dar uma relaxada na musculatura e evitar sobrecarga articular. Fazer exercício todo dia para nós, cardiologistas, não é muito adequado. E agora entrando num outro ponto, doutor, sobre a questão da dieta. Para quem busca prevenir problemas cardíacos, qual seria a dieta adequada, a melhor opção disponível, digamos assim? Olha, a gente abre aí, né, as redes sociais, a internet, né, tem dieta para tudo que é lado, né? DASH, não DASH, e com isso... Com isso aquilo, gera uma confusão na cabeça de quem está procurando ter uma orientação adequada. E aí eu vou lembrar lá do meu colégio, que eu acho que tu também vai lembrar, todos nós lembramos, né, da famosa pirâmide alimentar. A gente tem que ter na nossa mente e na nossa prática diária a pirâmide alimentar. A nossa alimentação tem que ter tudo. A questão é a quantidade e ajustar essa pirâmide às tuas necessidades, né? Por exemplo, uma dieta para quem trabalha num escritório não serve para quem trabalha na agricultura, né? O desgaste energético, né? A carga de trabalho físico de algum agricultor é muito maior do que quem trabalha no escritório, passa o dia inteiro sentado. Então a dieta do agricultor ela tem que ter um aporte maior de carboidrato, que é o que dá força. Já para o pessoal que trabalha no escritório, uma dieta mais rica em frutas, verduras e legumes e proteínas, né? Então carnes, ovo, né? Então esse ajuste depende do biotipo da pessoa, do peso da pessoa, da atividade laborativa da pessoa e se ela tem alguma doença ou não. Por exemplo, se é um paciente que tem colesterol alto, né? Nós sabemos que aproximadamente 40% do nosso colesterol orgânico, só 40% vem da alimentação. Então, às vezes eu falo isso no consultório para o paciente, então não precisa mais me controlar, né? Precisa. Controlando 40%, algumas vezes só nesse controle se consegue chegar no nosso ideal. Às vezes não é suficiente, você tem que agregar um remédio. Então a dieta é de acordo com o teu biotipo, com a tua atividade de trabalho e com se tem alguma doença ou não. Doença, hipertensão, diabetes, colesterol alto ou doença cardíaca. Então tem que realmente ter um plano alimentar adequado para aquele indivíduo em específico, né? Se a gente quer otimizar, buscar o melhor, né, Vicente, é se valer da avaliação dos profissionais da nutrição. Então, mais uma vez, sempre eu trago profissionais que eles sempre falam dessa importância de conversar com um especialista para ter essa orientação então adequada, tanto na área da medicina, na área da nutrição, da educação física. Hoje a gente tem muitos desses profissionais que atendem também no serviço público, né? Então as pessoas podem procurar porque realmente esse atendimento especializado sempre vai ser melhor, né, doutor? O cuidado da saúde e a prevenção da doença, ele é multiprofissional, né? Só o cardiologista não faz milagre, ele tem que ser acompanhado lá do educador físico, da nutricionista, do psicólogo. Às vezes a pessoa não está conseguindo emagrecer por ansiedade, né? Tem que tratar essa ansiedade, porque senão ele transfere a ansiedade para a comida. É o glutão, né? O cara que não consegue parar de comer. Por quê? Por ansiedade. Então não adianta botar num programa de nutrição se tu não tratar a base da questão dele, né? Ansiedade na hipertensão, ansiedade na doença do coração, ansiedade em tudo. E agora você comentou antes sobre a questão do colesterol. Qual que é o papel do colesterol na saúde cardiovascular e como as pessoas devem fazer para manter esses níveis saudáveis? Quais seriam o estilo de vida, os hábitos para essa manutenção dos níveis adequados de colesterol? Como tu começou o nosso diálogo aí, o nosso bate-papo com a questão do infarto, né? E nós temos vários tipos de infarto, né? Mas a maioria dos infartos são por formação de placas de gordura, entupimento das coronárias, que popularmente o pessoal conhece como veia, mas não é uma veia, é uma artéria, por gordura. Gordura, o que é? Colesterol. Colesterol vem basicamente de onde? Das gorduras de origem animal, né? Leite, derivados do leite, a gema do ovo, enfim, uma série de... A gente tem que manter, para quem não tem doença cardíaca, o colesterol total abaixo de 190, né? Quem não tem ainda doença cardíaca, abaixo de 190. O colesterol HDL, que é o bom,
homens acima de 40, mulheres acima de 50, né? E o LDL, que é o colesterol ruim, abaixo de 130. Então isso para quem não tem doença cardíaca. Quem já teve um evento, os níveis têm que ser muito mais baixos. Para quem tem doença cardíaca e diabetes, também os níveis têm que ser muito mais baixos. Então cada grupo de pacientes ou cada grupo de pessoas tem o seu perfil lipídico tolerável. Sem doença, com doença, sem doença, com diabetes, com doença, com diabetes. Então é um quebra-cabeça que a gente monta no consultório e tenta otimizar. Só com dieta, com exercício físico não está dando certo, agrega um remédio para o colesterol, que são as estatinas. E sobre o colesterol ainda, doutor, você falou sobre o HDL e o LDL, né, que seria o colesterol bom e o colesterol ruim. Muitas pessoas têm essa noção do colesterol como um vilão, né, como algo realmente que tem que estar dentro daqueles valores, senão vai causar todos esses problemas, mas não tem essa noção do colesterol bom e ruim, como você falou. Eu queria que você diferenciasse um pouco quais as características desses dois tipos de colesterol. O colesterol bom, a gente consegue trabalhar ele, porque quanto mais alto ele for, melhor. Ele é o bom, né? Quanto mais eu tenho do bom, menos eu vou ter do ruim, né? Então é realmente um compensa outro. Ele é um protetor. O colesterol bom é chamado vassourinha. Conforme ele aumenta, o outro automaticamente diminui. Então ele vai varrendo o ruim para fora. Por isso que ele chama de vassourinha, né? Quanto mais eu tenho, mais vai ter gente varrendo o ruim para fora. O que impacta mesmo no aumento do colesterol bom, exercício físico. Nós não temos uma droga eficaz, eficiente para melhorar o colesterol bom. Essas drogas que a gente usa para colesterol, elas baixam o colesterol total e o ruim, a LDL. Então, por isso que não é só remédio. Por isso que a gente tem que alertar as pessoas e dizer assim, não, eu estou tomando remédio para o colesterol, agora não preciso me preocupar com a dieta, não preciso fazer exercício, não. É um fator, né? Se tu conseguir ter mais gente para te ajudar a melhorar, melhor. Né? Desculpe a redundância, melhorar, melhor, mas assim, quanto mais gente te ajudando, melhor. Né? Então, assim, toma remédio, mas faz exercício e cuida na comida. Então, para aumentar o bom ainda exercício físico. Mais um fator positivo do exercício que ninguém que estão nos ouvindo nessa manhã pode se isentar de fazer. Não, eu não posso por isso. Não, mentira. Estou falando aqui, é mentira. Todo mundo pode fazer exercício, até as pessoas com deficiência física. Doutor, e esse é mais um ponto que todos os profissionais que estou trazendo aqui, eles batem muito na tecla da importância dos exercícios físicos para a saúde em geral. Então entra médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, todos eles falam como é importante a prática dos exercícios para prevenir os mais variados tipos de doenças, né? Desde as cardiovasculares até... Todas. Eu vou te dizer rapidinho. Contribui assim, com a saúde como integral do corpo. Sim, vou te dizer, hoje de manhã conversei com uma paciente minha, ela me ligou queixando de uma dor muito característica de hérnia de disco. Encaminhei para um ortopedista e ela me deu o retorno. Realmente, doutor, fiz a ressonância hérnia de disco. O que ele mandou fazer? Fisioterapia, depois que passar o período de fisioterapia, pilates, exercício físico. Entendeu? Então, assim, não é só na cardiologia. A ortopedia, a endocrinologia, a psicologia, serve para todo mundo. Então o exercício realmente é que nos cuida da nossa saúde. É importante todos praticar, para todo mundo, né? Como você falou e mesmo. Precisamos dos educadores físicos, viu? Precisamos do educador físico para nos orientar, porque a prática de exercício de maneira equivocada, errônea, ela pode nos ser prejudicial. Né? Lesões musculares, lesões de joelho, lesão de quadril, de tornozelo, problema de coluna. Se a gente não fizer direito o exercício, ele pode dar problema. Então, tem que ser um exercício orientado por um profissional. É a importância desse trabalho multidisciplinar que você falou, né? Sempre quando você puder ter o apoio de um médico, de um nutricionista, um educador físico, sempre vai ser melhor todo esse trabalho integrado. Né? Com certeza. E voltando agora, doutor, para a questão do infarto. Quando uma pessoa está prestes a ter um infarto, né, ter um acidente vascular cerebral, quais são os principais sintomas que essa pessoa apresenta e como ela e seus familiares devem reagir a eles para minimizar ao máximo os riscos e a possível morte desse paciente?
A manifestação do infarto, a manifestação mais típica, eu já nessa minha caminhada aí de 30 e poucos anos de cardiologia, só de Erechim 33 já vi de tudo, né? Mas a mais típica que a gente vê nos livros o paciente se queixa de uma dor forte, em aperto, aqui na região central do peito, né? Irradiando para os braços, principalmente para o braço esquerdo, pode caminhar para o pescoço e aqui para a mandíbula, com suador, palidez e vômito. Frente a essa situação, procurar imediatamente um pronto-socorro, né? Chega lá, não era infarto. Ok, que bom, graças a Deus não era. Mas não fique em casa achando que não é nada. Não fique em casa achando que não é nada, né? Procure um pronto-socorro. Outra situação, às vezes as pessoas têm desmaio, né? Não precisa sair correndo para ir ao pronto-socorro no desmaio, mas naquela semana, nos próximos dias, faça uma consulta com o cardiologista, porque o desmaio ele pode ser um alerta para alguma questão cardíaca. Então, essas questões. Mas o mais importante, dor no peito, caminhou para o braço, ficou pálido, suou gelado, vá para o pronto-socorro imediatamente. Lá vai fazer um eletro, vai ser atendido. Não era infarto. Que bom, melhor. Volta para casa, segue a vida, do que ficar achando que não é nada e aí evoluir para uma situação mais grave e morrer. Então sempre essa atenção, né, é muito importante, principalmente quem já tem aquele histórico familiar que você falou, já tem um histórico individual da doença mesmo, né, sempre estar monitorando e tomando esses cuidados. Para nós encaminhar aqui para o final da entrevista, doutor, eu queria que você falasse agora sobre quais são os avanços promissores da medicina na área da saúde cardiovascular e o que poderá melhorar aí no futuro a vida de quem convive com a hipertensão ou com a cardiopatia. Eu acho que eu vou tentar assim, objetivar 3 questões, né? Quando eu cheguei aqui, e ainda nós estamos um pouquinho nessa prática, mas já melhorou muito. Aqui em Erechim você disse. Isso. Essa questão que eu vou dizer a primeira. Se procurava o médico só quando estava doente. Era a medicina curativa. Hoje nós estamos encaminhando para quase 50% de curativa e 50% de preventiva. Eu recebo alguns pacientes no consultório hoje que não vêm porque estão sentindo alguma coisa. Vêm porque tem um histórico familiar ou porque entram naquela faixa etária de maior risco e vêm buscar a prevenção da doença cardíaca. Esse é o primeiro fato. Então, culturalmente, a sociedade evoluiu nesse sentido. Em termos de tecnologia, né? Hoje, quando eu cheguei aqui, eletrocardiograma só em Erechim. Hoje, todos os municípios do interior têm um aparelho de eletrocardiograma. Então, qualquer dúvida que tiver, vai para a sua unidade de saúde, Paulo Bento, Aratiba, Viadutos, Entre Rios do Sul, lá vai ser feito um eletrocardiograma e vai ser mandado para uma central de interpretação. Ou se o colega é nosso amigo, nosso conhecido, ou se esse paciente é nosso paciente, vai mandar para a gente vai dizer, esse eletro é de infarto, manda ele imediatamente para Erechim. Então, lá na ponta já melhorou, né, o acesso ao eletrocardiograma. Aqui, chegando aqui, nós tivemos avanço em exames de laboratório que muito precocemente mostram a possibilidade de infarto, né? Outros aparelhos como a ecocardiografia e principalmente a hemodinâmica, que é o cateterismo cardíaco, né? Para o diagnóstico e para o tratamento, na colocação dos stents. Então, em termos de tecnologia, avançou muito nisso. Outras tecnologias agregadas, a ressonância nuclear magnética, a cintilografia do miocárdio, exames que nós temos aqui na nossa cidade e tem lá na Clínica Santa Mônica. Em termos de tratamento, né, remédio para o colesterol hoje são fantásticos. Nós temos as estatinas altamente potentes, associação de vários fármacos para baixar colesterol, no diabetes, no tratamento da pressão. Então, várias drogas, medicamentos novos, potentes, com bem pouco efeito colateral, né, nos facilitando, nos possibilitando controlar esses fatores de risco, né, com drogas, com medicamentos com baixo efeito colateral.
Então, a associação da tecnologia, da farmacologia e do acesso aos exames trouxe para nós um alento. Mas, infelizmente ainda tem muita gente morrendo de infarto. Isso mostra a prevalência também da questão dos hábitos de vida, né, e do comportamento daquele paciente. Hoje tem recursos, felizmente, para minimizar todos esses riscos, mas o paciente ainda tem que fazer a sua parte. Né? Exatamente. Eu costumo dizer, Vicente, no consultório, assim, se você chegar em casa e não imediatamente colocar um abrigo, um tênis e sair a caminhar, se eu vou dar uma descansadinha, não vai mais. Né? A questão psicológica influencia muito. A questão é de rotina, de foco, de o que é importante para a minha vida. Disciplina. Porque disciplina. A disciplina é o fundamento da vida. Né? Porque é legal, né? Você chega em casa, hoje tem sofás maravilhosos, tem Netflix, a hora que você ligar para nós que gostamos do esporte, né? Tem jogo de futebol, tênis, vôlei, a hora que você quiser. Então as coisas chamam para que você fique em casa e não vá fazer exercício. Então tem que se policiar, né? Tem que ter uma rotina, tem que ter foco e tem que ter o regramento. Muito bem, então esse foi o Papo Saúde de hoje. Com certeza teremos muito ainda a falar sobre saúde cardiovascular, né, doutor? Mas com certeza o que abordamos aqui vai esclarecer muitas dúvidas de vocês e também policiar aqueles que necessitam cuidar mais, fazer os exercícios físicos, ter uma dieta mais adequada, procurar o cardiologista, principalmente nas fases de risco, né, doutor? Você falou a partir de que idade para homens e mulheres? 30 para homens que têm histórico familiar, né? Se tem histórico familiar, 30 para homens, 35 para mulheres. Se não tem histórico familiar, 35 para homem e 40 para mulher. Então, antes disso, na verdade, fazer só os exames básicos. Básicos. Aí pode fazer com um médico clínico. É a partir dessa idade. Então, o ideal é fazer uma avaliação com o cardiologista. Com o cardiologista. Muito bem, então fiquem atentos aí, aproveitem todas essas informações do doutor. Lembrando que o Dr. Célio Fal atende no Hospital Santa Mônica, patrocinador aqui do Papo Saúde, que é referência na cidade em atendimentos em várias especialidades médicas e também em serviços de apoio, como fisioterapia, nutrição. Tem uma infraestrutura toda especializada para melhor atender você e também a sua família. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco nesta manhã e especialmente ao Dr. Célio, que veio aqui conversar sobre esse assunto tão importante. Eu que agradeço a oportunidade, um ótimo final de semana a todos e um abraço para ti. Um abração, pessoal, e até a próxima.